Em Campinas, sebo resiste até os dias atuais. Olha só, conta com quase 30 mil livros. Comissão de Mobilidade Urbana realiza 6ª reunião e aprova pareceres de 3 projetos. No Giro Ambiental de hoje, vamos conhecer uma pesquisa do CNPq aqui de Campinas, que está produzindo um material que embala chips e semicondutores a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Hoje, no 3º capítulo da nossa série Guardiões da Cultura, sebos sobrevivem à era digital no centro de Campinas. O repórter André Aranha foi conhecer um deles, que existe desde 1989. Em meio à correria aos grandes centros comerciais de Campinas, uma porta para o passado continua aberta. Pois é, neste sebo, bem no centro da cidade, que discos de vinil, CDs e livros usados seguem resistindo ao tempo e à era digital, a livraria Iluminações surgiu em maio de 1989, em uma pequena sala da Francisco Glicério, um sonho de 2 estudantes universitários. Bom, depois de 3 anos, em 1992, eles vieram para cá, para a rua José Paulino, também no centro de Campinas. E aqui as pessoas encontram discos, CDs e quase 30 mil livros. Eu percorria muito sebo, gostava de sebo, então juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu convidei o Carlos para ser meu sócio, aí nós começamos. Viemos aqui para Campinas, que nós somos daqui, né? E aqui começamos a livraria há 35 anos atrás. A cultura no centro de Campinas resistindo até os dias atuais. E aqui é um exemplo disso. Ah, com certeza, é um exemplo. Nós somos hoje o 2º sebo mais velho. Tem um outro sebo que é o mais velho mesmo, ele é 6 meses mais velho que a gente. Então nós vimos o centro um pouco mais efervescente quando eu acho que quando nós abrimos o centro era mais povoado, digamos. Tinha mais tinha o cartório, tinha o fórum, né, que estava aqui, tinha os cinemas ainda abertos. Hoje o centro precisa de uma revitalização, né? Espero que o poder público faça isso, que é necessário que todos os centros renasçam, né? Não só de Campinas, mas das grandes cidades brasileiras. O espaço é um verdadeiro baú de tesouros. Quem entra por esta porta dificilmente sai de mãos vazias ou sem uma boa história para contar. Em geral, procurar CDs, né? Alguns antigos que a gente tem em vinil e que já não consegue ouvir com a mesma qualidade, ou mesmo algumas raridades que a gente desconhece. Então esse aqui é o tipo de lugar propício, né, para encontrar esse tipo de coisa. Então é minerar mesmo, né? Então basicamente eu não costumo ouvir com a frequência que gostaria, mas é um lugar para isso, não só para CDs, mas DVDs, livros e tudo mais. É bem bacana porque são muitas opções aqui, é uma coisa que impressiona, né? Isso, sem dúvida, né? Eu acho que é uma instituição, algo que a gente tem que preservar, né? E que Campinas tenha o privilégio e a sorte de ter vários sebos, né, como esse, né? Esse aqui faz muito tempo que eu não vinha, né? Eu já tinha ouvido, alguns amigos tinham recomendado, né?
e realmente atende, né? Muita coisa para olhar e procurar aí algo interessante para curtir em casa depois. Mais do que um comércio, o sebo é um espaço de preservação da memória, de troca de saberes e de valorização da cultura. Bom, essa parte aqui o que tem, Carlos? E são vinis de música brasileira, tem algumas coisas assim, um pouco raras, tipo a Orquestra Memorial, Rosa de Ouro de sambas, que são alguns discos raros, né? Do outro lado ali eu tenho jazz, um pouco de jazz, um pouco de rock, pop, né? Tipo um Beatles, esse que é difícil de encontrar. Não é a nossa especialidade essa parte aqui, né? Tem outras lojas na cidade que são mais especialistas, mas nós temos bastante vinis. Quanto custa cada disco? Olha, um disco, eu tenho discos aqui a partir de R$10, né? Mas tenho assim, os meus discos mais caros custam R$100. Mais que isso eu não cobro também. É muito difícil ter um disco muito especial. Mas no mercado mesmo tem disco que pode chegar a R$2, R$3 mil. O sebo resiste como um símbolo da permanência, um lugar onde o passado continua presente. Tá vendo só? Tradição e cultura não tem prazo de validade. Bom, e aqui também tem CDs e as pessoas podem inclusive ouvir, tem esse aparelhinho aqui. Exato. Né? É aparelhinho das antigas, inclusive. Esse é um amplificadorzinho bem antigo. Hoje em dia já não tem mais um toca CD específico, é um DVD player, né? Um toca DVD, mas que serve também para ouvir. E as pessoas, os clientes vêm aqui e querem ouvir um pouquinho do disco para conhecer, uma coisa que eles não conhecem, eles vêm e colocam um disco, como eu vou colocar aqui o Terra Brasilis do Tom Jobim, que é um disco muito bom dele, eu gosto desse disco. E olha só que legal, hein? Vamos lá. Tem um fone de ouvido. Deixa eu colocar o fone. Opa! Não, e o som é excelente, né? Uma coisa que é impressionante. Olha que coisa linda. É ótimo, né? Ainda o som do CD é muito bom ainda. Como também o do vinil ainda. Dá até para ouvir. Boa! Que delícia, gente! E olha só, o Centro Universitário Unimetrocamp, o Aiden, começou na segunda-feira, vai até amanhã, quinta-feira, a segunda semana jurídica, com uma programação diversificada que inclui palestras, debates, um júri simulado. Todas as atividades acontecem no auditório da instituição às 7 horas da noite, aberta ao público e sem necessidade de inscrição prévia. Lembrando que a universidade fica na rua Doutor Salles de Oliveira, número 1661, na Vila Industrial, aqui em Campinas. 12:09, vamos com as notícias do Legislativo, porque nesta semana a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara se reuniu pela 6ª vez no ano. Confira como foi. A 6ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento realizou a votação do processo que estabelece o procedimento de notificação compulsória dos casos de intoxicação por metanol atendidos em estabelecimentos de saúde público e privados no município de Campinas. A reunião foi presidida pelo vereador Nick Schneider e contou com a participação e os votos dos vereadores Benê Lima e Dr. Ianco. Casualmente, né, abordando um tema de bastante relevância, inclusive para a área da saúde, né, vereador Nick, que é a questão de intoxicação por metanol, né, que é uma substância que já foi proscrita aqui do nosso país. Tivemos uma época em que a gente usava o metanol, mas foi proscrito e infelizmente ainda existem algumas localidades, alguns estabelecimentos que às vezes fazem essa mistura e infelizmente
por vias, né, desconhecidas, e por vezes alguns usuários aí, principalmente os etilistas aí, acabam ingerindo o etanol, a priori etanol, que é, né, contaminado com metanol, que é altamente tóxico, lesivo e mortal para os seres humanos. Falar também da importância desse tema aqui para a cidade de Campinas, visto que tem muitos moradores em situação de rua que infelizmente ainda fazem uso de álcool para consumo, né? Então a gente sabe que o vício é grande. A vontade de nós vereadores é que não tivesse nenhum morador em situação de rua, mas já que existe, a gente tem que cuidar dessa parte, né? Após debaterem sobre o tema, os vereadores votaram e Nick Schneider finalizou o evento, enfatizando a importância deste projeto. Nessa reunião da Comissão de Finanças e Orçamentos, primeiro eu representei o presidente Carlinhos Camelô na presidência dessa reunião, ele que é o titular, e tivemos a alegria aí de dar sequência a um projeto que eu julgo muito importante para a cidade de Campinas, que é a notificação compulsória para as autoridades responsáveis pela fiscalização no consumo de metanol por parte, muitas vezes, da população de rua, que infelizmente acaba consumindo. Cabe ressaltar que é um projeto do vereador Luiz Rossini, presidente da casa. Nós tivemos na reunião a presença do vereador Benê, do vereador Ianco, e eu relatei o projeto tanto na Comissão de Saúde quanto na Comissão de Finanças e Orçamento, e os votos foram favoráveis à matéria. A segunda reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, realizada aqui no plenário da Câmara Municipal, teve como objetivo a discussão e votação de pareceres de projetos que estão tramitando no Legislativo. Uma das propostas colocadas em pauta foi o uso de tecnologias de reconhecimento óptico nos radares de Campinas. Uma das competências da comissão é realizar estudos, levantamentos e debates para a melhoria do sistema viário aqui do município. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aprovou por unanimidade os pareceres de 3 projetos de lei que estavam em pauta durante a 6ª reunião ordinária de 2025. Um dos destaques da pauta foi o projeto de lei ordinária que propõe a priorização do uso de tecnologias de reconhecimento óptico de caracteres nos equipamentos de controle de velocidade instalados nas vias públicas de Campinas. A medida permite mais eficácia na prevenção de crimes, recuperação de veículos roubados e na identificação de infrações administrativas, além de contribuir para a redução de acidentes. Os projetos importantes precisam ser colocados em pauta para que possam ser votados e ser colocado em prática, né, o quanto antes no município de Campinas. Esse é o nosso papel, estamos trabalhando bastante para que todos os projetos possam chegar até o plenário e ter a discussão, o debate, né, tanto das bancadas que existem na Câmara, que são totalmente democráticas, e com certeza chegar num bom senso para que esse projeto possa ser dada aí continuidade. Os outros 2 projetos de lei complementar são referentes à instalação de pontos de recarga e validação de créditos do bilhete único em centros universitários e hospitais públicos da cidade, e sobre a implantação de adesivos nos ônibus do transporte público para indicar a localização do ponto cego dos motoristas desses veículos aos demais motoristas e ciclistas. Os vereadores Otto Alejandro e Gustavo Peta, ambos membros da comissão, também estiveram presentes no plenário da Câmara para a discussão e votação das propostas. Falando em mobilidade urbana, na sexta-feira eu tive uma reunião muito importante também com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, levando diversas demandas dos 4 cantos da cidade de Campinas. E fica também, presidente, talvez a reflexão da gente pensar nas próximas reuniões, novamente o convite ao secretário, porque nós estamos prestes aí a publicação do edital, da nova licitação, e é importante a gente continuar, todos nós vereadores aqui estamos acompanhando. Talvez seja importante eles estar aqui também para continuar atualizando essa casa sobre o cronograma da nova licitação do transporte público. A população nos cobra sobre o transporte, realmente precisa melhorar. A gente conhece os carros que rodam hoje, os ônibus, né,
como são precários. Então precisa sim de novas licitações e essa comissão vai convidar novamente o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, para poder aqui explicar para nós, poder falar como está o andamento do transporte público em Campinas. A gente vê, chegaram esse ano vários ônibus novos, 50, chegou uma etapa, aí estão sendo entregues por etapas, né? Chegaram 10 carros, depois mais 20, e assim está sendo dado continuidade pela INDEC. A gente sabe da importância do transporte público, milhares de pessoas todos os dias saem das suas casas para trabalharem, para levar seus filhos nas escolas. Então nós estamos aí preocupados com isso, para que possa ocorrer tudo certo, para que isso possa mudar na nossa cidade e a população possa ser beneficiada, né, com o transporte público de qualidade, para que possamos atender toda a população de forma digna. A Câmara de Campinas realizou na manhã de ontem o segundo seminário Cuidados da Saúde Mental Infanto-Juvenil e Intergeracional. O evento faz parte da 10ª Semana das Juventudes. O segundo seminário Cuidados da Saúde Mental Infanto-Juvenil e Intergeracional Campinas 2025 teve como responsável o vereador mineiro do Espetinho. É essencial, especialmente no mundo atual, em que pressões social-acadêmicas, familiares, digitais impactam profundamente essa faixa etária. A adolescência é uma fase intensa, transformação física, emocional e social. Tudo isso torna o jovem mais vulnerável a problemas de saúde mental. A saúde mental não significa apenas ausência de doenças, mas sim o bem-estar emocional, psicólogo e social. Ela influencia como o jovem pensa, sente, age e como lidar com esse estresse, se relaciona com outras toma decisões. O parlamentar citou os transtornos mentais mais comuns entre adolescentes: o estresse, a ansiedade, a depressão, transtornos alimentares, transtorno de déficit de atenção, transtorno do sono, ideias de suicídio, que é uma situação que infelizmente ocorre muito no nosso país hoje. Também, pessoal, pode causar esses transtornos mentais. Pressão escolar, muito uso excessivo de redes sociais, que eu até passo muito para meus filhos. Cuidado, rede social é muito complicado. Elas nos deixam com muita ansiedade, traz muitas coisas boas, mas também, ao mesmo tempo, ela tem suas dificuldades. O evento faz parte da 10ª Semana das Juventudes. Especialistas no assunto estiveram no plenário e debateram o tema. A Guardinha sempre pensou muito na questão da saúde mental, dos jovens e dos adultos também, mas desde 2023 a gente está com parceria com a Terra das Andorinhas. Então a gente teve primeiro um projeto que é o Vem Com a Gente, que tinha o foco de trabalhar a saúde mental dos jovens, que deu muito certo. E desde 2024 a gente firmou a parceria também com a Secretaria Estadual de Saúde, né, do Estado de São Paulo, com o projeto Saúde e Direitos Humanos. Então, além da saúde mental, a gente também trabalha a questão dos direitos reprodutivos e sexuais dos jovens. É sempre um desafio falar de saúde mental para os jovens, né? A gente tem esse não só os dados, mas também esse feedback dos jovens de que é um tema urgente, é um tema necessário. A gente vem falando disso há um tempo, mas é preciso, para além da fala, ter políticas públicas. E hoje, a OCIP Terra das Andorinhas, com os seus projetos, tem aí uma grande contribuição, né, nesse atendimento, na promoção dessas políticas públicas. Então, queria destacar isso. O vereador Otto Alejandro protocolou um projeto de lei para obrigar o uso de focinheiras em cães de grande porte aqui em Campinas. A preocupação do vereador Otto Alejandro é em reforçar a segurança em vias, praças, parques, feiras e demais locais de livre acesso. Por isso, o projeto de lei prevê obrigatoriedade do uso de focinheiras em cães de grande porte, aqueles com peso superior a 25 quilos ou altura acima de 50 centímetros, independentemente da raça do animal. Essa lei já existe no estado de São Paulo, só que infelizmente a maioria da população não sabe que
que essa lei existe. E aqui em Campinas também, infelizmente, a população, não tendo essa noção, não sabe aonde denunciar. Então nós estamos apresentando nessa casa esse projeto de lei que estabelece que esses cachorros de grandes portes, os proprietários terão que colocar focinheira neles, nas vias públicas, nas praças, principalmente nos parcões, porque nós temos recebido diversas mensagens dessas pessoas em praças públicas que esses cachorros de grandes portes têm feito ataque a cachorro de pequenos portes e principalmente a crianças, a idosos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em média 10 pessoas são mordidas por dia na cidade por cães. Em 2024, foram 3.336 casos. Em 2025, até 25 de julho, foram 1.869 ataques. Recentemente nós temos visto aí, aqui em Campinas mesmo, já teve ataque do próprio cachorro, 2 cachorros pitbulls, matar o próprio dono. Nós tivemos recentemente também na cidade de Hortolândia um ataque do próprio cachorro a matar uma criança de 2 anos. O descumprimento da medida vai acarretar em sanções administrativas. A multa inicial é de 300 UFICs, Unidades Fiscais de Campinas, o que equivale a R$ 1.464,15 no momento da infração. Em caso de reincidência, o valor vai ser duplicado e o cão pode ser recolhido pelo Departamento de Zoonoses mediante laudo da autoridade competente. Nós sabemos, com todo respeito a todos os animais, nós somos protetores, todos nós somos, né? Mas infelizmente, determinados cães de grandes portes tá perdendo o controle. Nós mesmos temos visto aí na imprensa, nas redes sociais, que eles estão atacando as pessoas. Então, para proteger essas pessoas de bem, nós vamos obrigar e estabelecer essa sanção aí, para que eles paguem por essa multa e cumpra a lei. Nós vamos dar um exemplo, na cidade de São Paulo é aproximadamente R$300 essa multa do governo do estado. Aqui, para quem descumprir essa obrigação, vai pagar uma multa de R$1.400. Se o próprio cachorro dele estiver não usando a focinheira e atacar um munícipe ou outro animal, essa multa passa a R$4.800, mais os processos cíveis, criminal que ele vai responder. Então, eu acho que essa lei vem para poder trazer a segurança, principalmente para quem usa os parcões e as praças públicas. Hora de homenagem aqui no Jornal Câmara Notícia, porque a Câmara de Campinas entregou 41 medalhas, exemplo digno, General Nelson Santini Júnior. Confira como foi. Durante a 36ª reunião solene, foi entregue a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a autoridades da segurança pública. A reunião foi presidida pela vereadora Débora Palermo. É com muita honra e emoção que presido essa 36ª reunião solene de entrega de medalhas Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior, uma das mais respeitadas condecorações instituídas por esta Casa Legislativa. Não apenas pela sua relevância simbólica, mas pela grandeza dos homens e mulheres que nesta noite receberão esta justa homenagem. Hoje, nesta cerimônia repleta de significado, 41 medalhas serão entregues a personalidades que fazem a diferença na área da segurança pública. São representantes do Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica e Fundação Casa. Cada agraciado aqui presente não apenas cumpre seu dever. Cada um exerce a sua vocação, entrega, esforço, arrisca sua vida pela coletividade e honra o compromisso com a proteção da sociedade brasileira. O vereador Arnaldo Salvetti também prestou homenagens. E queria agradecer os heróis que estão aqui hoje, que fazem parte da segurança da nossa cidade, que traz uma responsabilidade muito grande para cada um que está aqui poder melhorar a segurança da população de Campinas. E também parabenizar os familiares, porque quando o marido ou a esposa sai para trabalhar, que são da força, ou são militares, são civil, fica a preocupação em casa, porque estão lá na rua combatendo o crime, tentando fazer o melhor para a população e dar a segurança que é necessário para Campinas. Foram 41 medalhas entregues. Eu estive em todas as entregas de medalha Exemplo Digno e agradeço aqui essa oportunidade da Câmara Municipal
e cumprimento todas as autoridades e convidados e homenageados na presidente da mesa, a vereadora Débora Palermo. Cumprimento todos os militares, na pessoa do coronel Abrão, e assim abro o que eu tenho a dizer aos senhores rapidamente. Todos os homenageados aqui são funcionários públicos, tá? Servidores públicos, estão debaixo de uma conduta de ética, um regime de conduta bem específico. E eu faço a seguinte reflexão com os senhores. Exemplo digno. O que é um exemplo digno para um servidor? Se ele não cumpre as funções, ele prevarica. Se ele cumpre com muito afinco, ele chega bem perto da exação. Então, ele é obrigado a cumprir numa linha, num trilho, não é uma estrada. Ele é obrigado a cumprir em determinado ponto linear a sua conduta, o seu serviço, a sua prestação. O plenário também recebeu a visita do ex-vereador Major Jaime. E quando eu assumi o cargo de vereador, uma das questões importantes que eu coloquei, alguns já conhecem essa história, mas como a casa está cheia, eu sempre tenho que esclarecer. Eu cheguei aqui com um compromisso, né, já da época de campanha. A gente tem que honrar, a gente tem que valorizar e a gente tem que reconhecer as pessoas que realmente têm valor e que elas merecem realmente, com seus familiares, com a sociedade, vir aqui à frente e realmente ser digna e exemplo de receber uma condecoração da casa. 12:00 mais 26 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque olha só, os chips de celulares e tablets e semicondutores poderão ser transportados em segurança e de uma maneira mais sustentável. Isso graças a uma pesquisa do CNPEM, que desenvolveu um material antiestático à base de cana-de-açúcar. Atualmente, a embalagem utilizada é feita com derivados de petróleo. E este tema você acompanha a partir de agora no nosso quadro O Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje vamos falar sobre um estudo do CNPEM aqui de Campinas, que desenvolveu uma nova embalagem sustentável e antiestática, feita a partir do bagaço da cana-de-açúcar e de negro de fumo. Ele vai proteger os dispositivos eletrônicos sensíveis, como chips e semicondutores, presente no nosso dia a dia, né? E quem vai falar para a gente sobre essa pesquisa é a Gabriele Polese, que é pesquisadora convidada. Agradeço muito por você receber o nosso convite, Gabriele. Oi, Alexandra. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Gabriele, a gente está pensando na cana-de-açúcar, no bagaço da cana-de-açúcar, só que no Giro a gente já repercutiu um montão de coisas que se faz a partir dela, né, desse bagaço, que é incrível. Tô começando a achar que é um diamante bruto o bagaço da cana-de-açúcar. Mas negro de fumo, eu não sabia o que significava e gostaria que você falasse para o nosso público também. Então, o negro de fumo é um material condutor, né, ele é à base de carbono, e a gente introduziu ele nesse material justamente para dar essa capacidade de conduzir corrente elétrica no nosso material e conseguir dissipar cargas eletrostáticas que estão nos chips e componentes eletrônicos. E ele é derivado de uma queima, alguma coisa nesse sentido? Isso. Atualmente, ele é produzido industrialmente a partir da queima de hidrocarbonetos, né, derivados do petróleo, mas já tem muitos estudos para produzir ele a partir de biomassa vegetal, então seria uma alternativa mais verde ao que é utilizado hoje também. E aí faz essa mistura do bagaço com o negro de fumo, ou tanto um quanto o outro podem ser utilizados separadamente? Então, na realidade, a gente usa o bagaço de cana-de-açúcar para extrair a celulose, né, que é um dos principais componentes nesse tipo de resíduo agrícola. E aí, a partir dessa celulose, a gente consegue converter ela em materiais leves porosos, que são semelhantes às espumas plásticas utilizadas hoje como embalagens.
E aí, para essa aplicação em específico, como embalagem antistática, a gente combina, então, a celulose com o negro de fumo para dar essa capacidade de conduzir cargas elétricas no material. Esse é o diferencial, então, né? Como é que esses materiais são conduzidos hoje? Então, hoje, as embalagens tradicionais usadas para esse tipo de aplicação são produzidas a partir de plásticos, né, derivados do petróleo. Então, uma das principais vantagens desse novo material que a gente desenvolveu seria justamente a substituição desses plásticos por uma alternativa mais ecológica, que seria utilizando a celulose como uma matriz polimérica. Então, o bagaço de cana é a pesquisa que vocês fizeram, mas poderiam ser palha de milho, outros materiais que também são rejeitos do beneficiamento da agroindústria? Exatamente. A gente consegue utilizar esse tipo de resíduo agrícola, dos mais variados que a gente tem aqui no Brasil, para extrair a celulose, que é a matéria-prima principal para a gente obter esse material condutor. E, Gabriele, como é que surgiu essa ideia? Foi aquelas coisas de filme, assim, né, que vocês acabaram descobrindo sem querer essa capacidade desse material, ou vocês foram a partir dos estudos de um material e de outro, foram fazendo a ligação de ambos? Como é que surgiu essa ideia da pesquisa? Então, aqui no CNPEM nós temos uma área estratégica, né, de pesquisa que é voltada para o desenvolvimento de materiais sustentáveis. E dentro dessa linha de pesquisa nós buscamos criar diferentes tipos de materiais usando os resíduos agrícolas que são mais abundantes no Brasil, como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar. Então, essa foi a principal motivação, né, e esse foi o meu trabalho de mestrado, na realidade. Então, o desenvolvimento do nosso estudo passou por várias etapas muito importantes. Então, essa pesquisa, a gente pode dizer que ela é 100% nacional? Sim, exatamente. Já tem patente? Sim, essa tecnologia já está patenteada e já está disponível para ser licenciada com algum parceiro industrial. Quando eu li, né, eu pensei que tem um apelo muito grande, mundial, inclusive, né, porque eletroeletrônicos é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é uma rotatividade muito grande, né, e como é que você acha que ele vai poder ser escalado a curto prazo? Você acha que vão ter parceiros interessados? Já tem alguma pesquisa nesse sentido, em produzir em grande escala? Então, para avançar com essa tecnologia, a nossa perspectiva é que algum parceiro industrial entre em contato, né, com a assessoria de inovação do CNPEM para realizar testes em contextos reais de uso, né, e nós acreditamos que isso possa ocorrer em breve, né, pois existem metas mundiais de sustentabilidade e também o próprio desejo, né, da sociedade pela substituição dos materiais plásticos por alternativas que sejam menos danosas ao meio ambiente. Então, é um momento muito promissor, a gente acredita assim. Essa ideia, né, de transformar algo que seria um rejeito, um resíduo, que teria inclusive custo para ser descartado, em matéria-prima de valor agregado. Isso é muito incrível, né? E o nome desse material, então, é criogel? Isso, ele é chamado de criogel, né, o nome técnico, porque devido ao método de preparo. Então, a gente mistura a celulose com o negro de fumo, congela essa mistura e liofiliza. Essa liofilização seria passar o gelo do estado sólido direto para o estado gasoso, e isso mantém a estrutura porosa do material. Existe uma perda nessa logística de transporte dos chips e semicondutores? Então, como eles já são embalados nessas embalagens especiais antistáticas, não tem tanto essa perda. Mas o nosso apelo seria substituir mesmo os plásticos que estão utilizados nessas embalagens. Certo. E a produção, no caso a cana-de-açúcar e o negro de fumo, são materiais em grande escala, assim, disponíveis no Brasil todo? Como é que vocês mapearam isso? Ou tem alguma região que ela é mais propensa para produzir esse material criogel, assim que ele tiver parceiros e tudo mais? Então, o bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo
muito, muito abundante no nosso país e ele não tem uma destinação com um bom valor agregado. Geralmente ele é queimado, né, nas indústrias para geração de energia. Então a gente propõe aqui utilizar o bagaço de cana para desenvolver um material com alto valor agregado. Então, contribuindo assim para dar uma destinação mais adequada para esse tipo de material. Perfeito. Isso deve estar alinhado com uma das metas também, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Acredito que a gente tem uma meta bem desafiadora aí de reduzir até 2 graus, né, que a gente reduza os 2 graus de temperatura até 2030, né? E vocês estão focados nisso, empenhados nisso. Sim, o nosso objetivo principal seria a substituição dos plásticos por alternativas mais ecológicas, mais sustentáveis, que promoverão um futuro melhor para a sociedade também. Maravilhoso, Gabriele. Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Sucesso na pesquisa e que ela possa ser escalada aí, esse material, o criogel, que ele seja escalado e contribua realmente aí para a nossa qualidade de vida, né? Tá certo. Muito obrigada, Alexandra. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Os animais dispersores de sementes têm papel crucial na regeneração das florestas. Um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, revela a importância fundamental de animais como macacos, aves e morcegos no combate às mudanças climáticas. Ao dispersarem sementes de frutas que consomem, esses animais promovem ativamente a regeneração de florestas tropicais. Consequentemente, a capacidade dessas florestas de absorver carbono da atmosfera é significativamente ampliada. As descobertas são a evidência mais clara de que animais dispersores de sementes são cruciais para a absorção de carbono pelas florestas, reforçando a necessidade de relacionar a perda da biodiversidade com as mudanças climáticas, como parte inseparáveis de um ecossistema delicado e não como problemas isolados. Pescadores e catadores de caranguejos tiraram 46 toneladas de lixo das baías de Guanabara e Sepetiba, no Rio de Janeiro, entre junho de 2024 e julho de 2025. A ação faz parte da Operação Limpa Oca, liderada pela ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Transpetro. A limpeza, que já cobriu 13 hectares, focou na Ilha de Lixo, da Baía de Guanabara, e na Ilha da Madeira, em Sepetiba, com a participação de mais de 100 trabalhadores locais. A iniciativa visa combater o acúmulo de plásticos, pneus e outros dejetos e seguirá até setembro deste ano. Queda de árvore na Amazônia revela urnas funerárias indígenas. Pesquisadores encontraram 7 urnas funerárias de cerâmica com ossos humanos de milhares de anos em Fonte Boa, no Médio Amazonas. A descoberta ocorreu após a queda de uma árvore, revelando práticas funerárias ancestrais de povos indígenas que habitavam a região. As urnas estavam enterradas sob uma ilha artificial construída para moradias em áreas de cheia. Arqueólogos do Instituto Mamirauá, em colaboração com moradores locais, fizeram a descoberta. Os achados, incluindo restos de peixes e tartarugas junto aos ossos, oferecem novas pistas sobre a vida e rituais desses povos nas várzeas amazônicas.
Semana de tempo estável, vamos à previsão do tempo, porque amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, pouca nebulosidade e não chove aqui na cidade. A temperatura segue amena, viu? É cara de inverno mesmo. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, 14 de agosto, mínima de 11 graus, continua fazendo frio, principalmente para quem acorda cedinho. Ao longo do dia, né, com a presença do sol, poucas nuvens, essa temperatura sobe, mas não passa dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária. A de número 45, os vereadores se reúnem a partir das 6 horas da tarde. E o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã. Até lá. Tchau, tchau.